falar sobre o sul dos Estados Unidos, que é uma economia escravista. E se resolve o problema com guerra, que fala a famosa guerra civil, né? Que fala no filme, e o vento levou aquela coisa. Né? Mas na verdade para ocultar o verdadeiro processo dessa revolução nos Estados Unidos. Conclusão. Então, tem a própria fração da classe dominante que não quer, naquele momento, não quer fazer a revolução agrária, nem a revolução industrial. Né? Então, eles querem depender do capital estrangeiro, pagar royalty das patentes e ficar só por aí. Como não tem um mercado interno forte, então ele depende do estrangeiro. É isso. E no caso do governo de direita, bom, aí os governos de direita mais ou menos pegam aquela, para entender um pouco a história, né, do Brasil e da América Latina, como que essas frações de classe estão contra a revolução industrial no próprio país e contra a revolução agrária. Né? E claro, como dizem os ideólogos, né, no caso brasileiro, né, a reforma agrária já foi feita pelo capital. E tudo parece que sim, mas na verdade um grande problema aqui. O Brasil é um campeão do mundo da desigualdade social, porque a distribuição de renda é perto para o Paraguai. Então é um grande problema aqui, social. Porque por efeito também da inexistência de um grupo camponês, trabalhadores camponeses, que tem todo um historial, né, da década de 60 chegou quase perto de ter essa revolução agrária, mas foi eliminada pelo golpe, porque essa fração é de classe, que são a mesma direita que está ali, né, mas tem aí uma certa classe média que está dividida. Aí uma vai apoiar o capital estrangeiro, vai falar um grande mito, aquela coisa, né, não é? E vai ficar a revolta, só a revolta da fração do imperialista dominante, do Falcão e do Pentágono, que eu chamo, né? Que ele quer me fazer aqui. Tá? Alex, reforma agrária. Bom, eu já falei parte disso, né? Porque a economia camponesa feudal, ela se caracteriza por ser uma economia, digamos assim, como chama? Desenvolvimentista, né? As condições na Europa foi da passagem do feudalismo para o capitalismo, mais ou menos, digamos assim, criou as condições naquela, embora seja limitada também a economia feudal, né? Mas houve uma transição desse processo, né? Do qual o Marx vai analisar na cooperação e manufatura, né? Que é o artesanato. E principalmente aqui a questão de como que o camponês ele quer vender seu produto, e ele vendia seu produto, e concorrer com o campesinato médio. O campesinato pobre não tinha terra. Então eles se juntam na Revolução Francesa e fazem a revolução lá. Mas pelas condições políticas desse Estado novo, capitalista novo que surge na Revolução Francesa. Né? Na Inglaterra já foram libertados os escravos, o trabalho, o desenvolvimento do campo, enfim, a gente já conhece mais ou menos esse processo. Né? Quer dizer, para falar, né? Então, e a Revolução Industrial, na verdade, eu nos meus estudos, tem muitos estudos que falam sobre isso, é sinônimo de Revolução Agrária. O Marx fala no Capital, a manufatura tem um caráter capitalista, está no primeiro livro do Capital. Né? Aí ele vai surgindo, como que surge o capital, enfim, tem todo um processo. Parece um modelão que o Marx coloca para todos os países, mas na verdade não é bem assim. Né? Claro que é mais complexo o processo histórico, né? Na periferia do capitalismo não ocorre isso. Então a reforma agrária, que ele é impedida, e por causa também histórica de que o Brasil é um país escravista, moderno, o processo de transição ao capitalismo ele tem conflito, tem problema, né? Como, diferentemente dos países centrais. Fora do Brasil, a gente pode falar da economia colonial, que ele fala, né? Colonial. Mas na verdade também era uma mistura de escravismo com um colonialismo do espanhol. É isso aí. E vai chegar ao ponto, digamos, de qual que é o melhor colonialista. Sérgio Buarque de Holanda, vocês já conhecem a raiz do Brasil, ele vai hierarquizar ele vai falar, a melhor colônia seria dos ingleses, né? Segundo dos espanhóis. A pior de todas seria a portuguesa. Ele está falando a raiz do brasileiro para o país do Brasil. Então ele está falando isso, que na América Latina, no caso no Brasil, seria a pior das colônias, né? Mas aí que está, né? Tem
discutindo um pouco, falando um pouco sobre o Sérgio Buarque de Holanda, é aquela hierarquização das colônias, né? Que eu, na verdade eu acho muito idealista. E você vem a Guiana agora, né? Ali tem fronteira com o Brasil. Uma inglesa, outra francesa e outra holandesa, parece. Né? E lá a pobreza, e foi colônia inglesa, né? Cadê a industrialização de um país colonizado pelos ingleses? Que falam, se fossem os ingleses colonizaram o Brasil estaria melhor. Tem a Índia. A Índia não saiu da pobreza lá, como os ingleses, foi pior. Enfim, então, aqui o que tem que se utilizar é um processo, análise histórica e política sobre esse processo de industrialização e por que não houve reforma agrária, não houve revolução industrial. Tá? O que mais aqui? Sim? Oi? Último ponto aqui, então, na hora que eu falo de autonomia do país, aqui na América Latina, autonomia industrial, o processo de reforma agrária vem como consequência dessa autonomia industrial. Então, quando eu falo em fortalecer a indústria nacional, estou falando em consequência da reforma agrária, é isso? Sim, né? Na verdade é que o processo histórico fala que ocorrendo a revolução industrial, econômica, ocorre uma revolução política, isto é a criação do Estado. E uma vez criado o Estado, a burocracia, vai inclusive taxar imposto até forte para a classe dominante. E ela faz, mas o Estado é dele, no sentido de que cria condições para a reprodução do capitalismo. Essa é a tese do Marx e tese do que se conhece. Então a revolução agrária, ela vai junto, o Marx fala isso, uma vez capitalizado a indústria, tudo, o dinheiro vira dinheiro, capital, aí é a terra. Então não existe revolução agrária sem estar junto à revolução industrial. Né? Então, no caso brasileiro, da América Latina agora, a problemática da industrialização não tem. Porque o grande capital estrangeiro, ele vai bloquear qualquer processo de industrialização, de diversificação de exportação, da pauta de exportação. Ele vai colocar um cadeado lá, porque ele vai falar, não, nós já temos produto, comprem de nós. Então bloqueia. E a questão do consumo vai fortalecer o grande agronegócio para exportação. Então, é esse o problema. Né? O Augusto, já vou terminar aqui, professor. Faz perfeito. Bom, então, mais ou menos o que eu falei, Augusto, né? A revolução industrial, de novo, no país da periferia do capitalismo, ela foi retardatária e acelerada, e violenta como as outras. Mas o diferencial aqui, em relação aos países centrais, que primeiro, não houve uma fração burguesa industrial, né? Não houve. E por causa disso, das condições históricas, né? Uma outra fração de classe vai se empenhar, quando controla a burocracia do Estado, se empenhar em fazer essa revolução agrária, industrial e depois agrária, né? Porque vai junto. Se aquele cara que vai fazer uma indústria de tecelão, fiação, outro grupo tem que plantar comida, né? Arroz e feijão. Tá? Então, leva a desindustrialização, na verdade, como uma consequência dos países mais fortes, né, da periferia do capitalismo, porque não houve processo de industrialização. Se não houve aquele processo, como no caso do Brasil, que houve um certo nível de industrialização, esse processo vai para trás. Então, veja bem, porque tudo se parece que tem que fazer a revolução industrial agora, né, em 2024, né, ou ao longo do século XX. Né? Não, a país não consegue, o capital estrangeiro, a fração de classe dominante não permite, a grande fração burguesia imperialista que está, o tripé dele, na verdade, é capital financeiro, que domina, né? Não permite. E só é aquilo que o Harvey fala, saque, né? Expoliação, capitalismo por expoliação dos recursos naturais. Isso que querem fazer na guerra contra a Rússia. Saquear a Rússia. Dividir ela e saquear. Então, a desindustrialização nos países centrais já tem outro problema lá. Porque o capitalismo financeiro é o que domina. E lá, no caso, eu não
sei se a professora Fabiana também foi lá na Inglaterra, nos Estados Unidos tem regiões grandes nos Estados Unidos, aquela região lá que deu o triunfo para o Trump, lá, que era três estados, está em processo de desindustrialização. Lá na Inglaterra tem regiões lá que também, assim, grande indústria, aquela do século XIX, XX, forte, acabou. Por quê? Está na China, está nos países periféricos, né? E lá não tem nada. Só tem aquele prédio como um museu lá. Então a desindustrialização, ele tem outras causas lá, que é diferente da desindustrialização ou não industrialização na América Latina, né? Então, e aí essa pergunta que você falou, que a classe trabalhadora, como que é o papel da classe trabalhadora agora nos países periféricos, né? Porque falar a classe trabalhadora, ele também ficou muito flexível o termo, né? Quem que é o trabalhador, né? Agora vem a revolução informacional, o trabalho vivo, né? Vai se acentuar, vai sumir. Claro que um núcleo duro para quem faz a máquina, quem faz o robô. Então, esse já é um processo de desindustrialização da própria economia centrais e da periferia do capitalismo. Então o problema é muito mais sério, tanto aqui no país periférico como lá no país capitalista central. O que eu falei assim, temos condições agora, digamos assim, planetária, de uma revolução socialista contra esse capitalismo predador, esse capitalismo que cria desigualdade, o capitalismo que quer guerra, né? E desindustrialização do próprio setor dele, porque é o capital financeiro internacional que comanda o país e comanda eles, entre eles a luta de classe entre a fração da burguesia financeira, né, capitalista, burguesia imperialista, bélica e do petróleo. E agora é a revolução informacional. Ele detém o controle da tecnologia. Então eles estão criando uma situação agora planetária de colapso. Problemas ambientais, problema da água, a água vai faltar. Aquilo é um negócio que a gente tomava banho 3 vezes ao dia, isso vai acabar. Porque esse efeito chuva, o efeito El Niño, na verdade, é o efeito climáticos planetários, globais. Então, veja bem, está uma situação difícil. Mas o que tem que ser feito, e a conscientização das massas, você falou das massas, alguém falou